Fala, torcedor vascaíno, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sentimento Vascaíno. A entrada do vídeo hoje é diferente porque vocês viram na capa, cara, sinal de alerta. A gente não tá tranquilo mais na tabela, a gente tá a 7 pontos do G6 e 7 pontos do Z4. Então, a gente tem que abrir o olho e, Rafael Paiva, vamos trabalhar, vamos manter a confiança dos jogadores lá em cima de novo e vamos recuperar esse trabalho tão bom que você tá fazendo dentro do Vasco. Porque esses últimos jogos agora não está agradando a torcida, tá? No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise mínima ali da tabela, da classificação do Vasco, a posição que o Vasco está e tudo mais, tá? Para mostrar para vocês que a situação do Vasco não está tranquila, tá? Se o torcedor do Vasco está pensando que a gente não tem que pensar lá embaixo, me desculpa, gente, mas vamos abrir o olho, tá? A gente não tá naquela posição crítica, nada disso. Mas a gente tá numa posição que não está tranquilo, tá? Então, pra quem não me conhece chegando agora, meu nome é João, você tá no canal Sentimento Vascaíno. É muito importante o seu like, o seu compartilhamento desse vídeo, sua inscrição também no nosso canal, que é muito importante e ajuda pra caramba, tá bom? A entrada do vídeo de hoje é completamente diferente, porque o assunto do vídeo de hoje é muito importante, tá? É muito importante para abrir o olho do torcedor vascaíno e um sinal de alerta, ativar esse sinal de alerta pro Vasco. E eu vou colocar na tela e explicar um pouquinho para vocês. Vamos lá, gente. Situação do Vasco estava muito tranquila. Muito tranquila. A gente estava 10, 12, 13 pontos de diferença para a zona de rebaixamento. Só que aí o Vasco começou a desandar. Essa sequência aí de vitória. Começou a perder, começou a empatar. E a situação do Vasco hoje em dia não é aquela mais situação tranquila. A gente tem que abrir o olho, um sinal de alerta, porque a situação do Vasco hoje não é mais aquela situação tranquila. E aí, por que, João, você tá fazendo essa pergunta pra mim? Vamos lá. O Botafogo tá em primeiro, o Palmeiras em segundo, Fortaleza em terceiro. O G6 do Campeonato Brasileiro, o último clube ali que tá em sexto colocado é o Bahia, está com 42 pontos. E aí, o Vasco está em décimo lugar. Ah, João, mas a gente está em décimo lugar, estamos a 6 pontos do G6 também. Beleza, a gente tá, é o que eu falei. Situação que a gente tá hoje em dia não é situação tranquila. Mas a gente não tem que se preocupar 100%. Nossa, vamos cair, vamos brigar pra não cair. Nada disso. Mas eu tô falando pra gente abrir o olho. E vamos falar pro Rafael Paiva pra ele trabalhar, voltar a trabalhar, recompor as energias dos jogadores, a confiança dos jogadores dentro de campo e pro Vasco jogar bola, tá? Que a gente não tá vendo esses últimos jogos aí. Beleza? Por quê? Último jogo agora contra o Palmeiras. Não achei um jogo horroroso do Vasco, mas a gente não conseguiu o resultado. Penúltimo jogo com o Flamengo, um jogo desastroso do Vasco, a gente conseguiu um golzinho no finalzinho ali, contra a mulambada, gol do Felipe Coutinho. Jogo contra o Vitória, jogo horroroso do Vasco, primeiro tempo era pra ter feito, o Vitória ter feito uns 3 gols em cima da gente. Não fez porque o time deles é incompetente e não fez em cima do Vasco. Se fosse um time melhor, faria 2 ali no mínimo no primeiro tempo. Segundo tempo, a cabeçada do João Vitor, a gente conseguiu fazer o gol. Contra o Atlético Paranaense, jogamos muito mal a partida inteira. Contra o Atlético Paranaense, o jogo da volta e Copa do Brasil. Muito mal. Óbvio, depois a expulsão do Ryan influenciou muito a partida aí, não tem como analisar, né? Que era basta o Vasco segurar ali, fazer um gol e segurar. E foi o que o Vasco fez, conseguimos se classificar. Os 2 últimos jogos, no São Januário, jogo de ida da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, jogo do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense, jogos muito abaixo do Vasco, em que o Vasco conseguiu se recuperar durante a partida. Ali no segundo tempo conseguiu fazer 2 gols, conseguiu virar a partida. Então, a gente tem que abrir o olho. É que eu sempre falo pra galera. Gente, o Vasco não joga aquele futebol que encanta o torcedor. O futebol do Vasco hoje, treinado pelo Rafael Paiva, não é aquele futebol que vai encantar o torcedor vascaíno e qualquer torcedor de outro time. É um bom trabalho? É um excelente trabalho do Rafael Paiva, porque pra mim o time do Vasco é limitado, tá? E o Rafael Paiva utiliza essas peças ali, consegue tirar o máximo desses jogadores. Mas o trabalho do Paiva não é aquele trabalho encantador de relação a o time jogar bola, toque de passe lá, triangulação, nada disso. É um jogo que o Vasco consegue o resultado, simplesmente isso, tá? Então, a gente tem que abrir o olho por quê, João? Vamos lá, seguindo aqui na tabela a classificação aqui do GE Vasco, do GE Globo, o Vasco está em 10º lugar. Estamos em 10º lugar, tô no meio da tabela. Ok. Só que a gente estava em 8º lugar, no lugar do Internacional. O Internacional já passou da gente, está com 25 jogos. Tem um jogo a menos que o Vasco ainda. Então,
A gente tem que abrir o olho, porque se a gente não passar na Copa do Brasil, se Deus quiser, a gente vai passar acima do Atlético Mineiro e a gente vai ser campeão. A gente não pode, a gente vai precisar se preocupar com se classificar para Libertadores ou não, porque a gente já vai estar classificado com o título da Copa do Brasil. Mas se a gente não passar, a nossa meta é chegar nessa pré-Libertadores, numa Libertadores ali no G6 e etc, tá? Então o Vasco tem que pensar lá em cima. Mesmo se a gente estar na semifinal da Copa do Brasil, a gente tem que pensar lá em cima no Campeonato Brasileiro de qualquer maneira. É o Vasco da Gama, gente. A gente não tem que pensar pequeno. É o Vasco da Gama. Então vamos lá. Só que estamos 6 pontos do Bahia. O Bahia tá com 42 pontos, o Vasco tá com 35. Só que o Vasco está com um jogo a menos, que é contra o Cuiabá, que vai acontecer em outubro, no mês que vem. Só que, cara, se você analisar aqui a tabela, muitos times têm jogos... muitos times têm menos um jogo. Tem um jogo faltando ainda. Não é só o Vasco. O Vasco tá com 26 jogos. Mas o Atlético Mineiro tá com 25. O Grêmio tá com 25. O Atlético Paranaense tá com 25. Então a gente tem que abrir esse olho. Ó, aqui, ó. O Bragantino tá com 26. Então, tem time. Se o Vasco tá com jogo a menos, tem muito time lá embaixo também que tá com jogo a menos. E time lá em cima também. Então a gente tem que abrir o olho nessa situação, tá? Nosso adversário desse jogo a menos é um time fraco, que é o Cuiabá, que pra mim tá na lista ali de rebaixados pra mim esse ano. Acho que o Cuiabá não permanece na Série A, ele cai junto com o Atlético Goianiense. Mas, cara, é um jogo difícil, querendo ou não. É um jogo difícil, tá? Então, olha aqui. Se a gente for analisar aqui, cara, vai estar a 7 pontos do Bahia, que é o 6º colocado. Só que também a gente tem que pensar lá embaixo. Olha lá o Corinthians, com 28 pontos, a gente tá a 7 pontos também do Corinthians. Entendeu? O Vitória tá fora da zona de rebaixamento com 28. O Criciúma, 15º com 29. Então, e aí outro ponto que tem também. Olha isso aqui. O próximo jogo do Vasco, se a gente for colocar aqui a rodada que a gente tá, que acabou voltando aqui sem querer. O próximo jogo do Vasco é contra o Cruzeiro, gente, no domingo. Lá no Mineirão, fora de casa. E aí você me explica, gente. O Cruzeiro tá mal? Tá mal. Sim, tá mal. Trocou de treinador agora, tá com o Fernando Diniz, inclusive. Inclusive, eu separei uma matéria aqui, ó. Que o Vasco tem uma estatística boa enfrentando o time do Fernando Diniz, tá? Qualquer time que ele geriu. Ó, o Vasco fez 13 jogos contra os times do Fernando Diniz. O Fernando Diniz ganhou 3 vezes o Vasco, 4 vezes empate e 6 vitórias do Vasco. Então o Vasco tem um bom retrospecto contra o Fernando Diniz, contra os times dele. Então tá ali, ó. O Fernando Diniz já enfrentou o Vasco gerindo o Oeste, o Fluminense e o São Paulo, tá? Então, ele provavelmente vai estar na beira de campo no time do Cruzeiro, gerindo o time do Cruzeiro ali comandando dentro de campo. Então, espero que o Vasco permaneça essa retrospecto aí e o Vasco ganhe fora de casa. E aí eu digo pra você, se o Vasco ganhar contra o Cruzeiro fora de casa, aí eu diria, gente, a gente tá mais ou menos tranquilo ali, tá? Porque a gente ganha fora de casa, um jogo importante. O próximo jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro é contra o Juventude, que é um adversário, vamos dizer, é difícil? É difícil, mas é um elenco inferior ao nosso. E era um São Januário, Caldeirão lotado, etc, tá? Então, dado importante pra gente. Só que, cara, a gente tem que abrir o olho pra zona de rebaixamento também. Não é só lá em cima. A gente tem que pensar lá em cima e lá embaixo também. A gente tem que abrir o olho, tá? Não tô falando que a gente vai ser rebaixado, que a gente vai lutar pra ser rebaixado de novo. Nada disso. A situação do Vasco hoje em dia é muito mais tranquilo do que o do Vasco ano passado. Ano passado a gente conseguiu permanecer na Série A cara, ali nos 38, 36 minutos do segundo tempo contra o Bragantino São Januário com gol do Serginho. Dessa vez não, a gente tá mais tranquilo em relação a isso, mas a gente tem que abrir o olho em relação a isso também, tá? De zona de rebaixamento ali, pra gente não, manter o pé no chão. Vamos, o Rafael Pai vai trabalhar de novo, voltar a confiança dos jogadores e ir pra cima dos outros clubes, tá? E obviamente, pensar grande, é o Vasco da Gama, como eu falei. Vamos pegar ali o 6º colocado, o 7º, 8º lugar, fazendo logo os 45 pontos, que é os pontos ali que matematicamente o time não cai. Então, meu irmão, é mais ou menos isso, tá? A gente tem que abrir o olho. O próximo adversário do Vasco é um adversário difícil, que é o Cruzeiro. Tá mal, tá mal. Mas, cara, é um time qualificado, em que mudou ali de SAF, do dono e tudo mais, investiu baita dinheiro no clube. Então a gente tem que abrir o olho nessa situaçãozinha aí, tá bom? Então, cara, o videozinho de hoje é diferente, é completamente diferente
dos vídeos que a gente faz aqui no nosso canal. É pra gente abrir o olho do torcedor vascaíno em relação ao Vasco na classificação ali na tabela do Campeonato Brasileiro, tá bom? Então, gente, muito obrigado pelo apoio, pela presença de todos no vídeo de hoje. Agradeço de coração, tá? Um abraço pra vocês. Como eu falei, cara, sinal de alerta pro Vasco, porque a gente tem que manter o pé no chão, não temos que pensar lá embaixo, tem que pensar lá em cima. Então a gente ganhando esse jogo de domingo é muito importante, porque ajuda muito o Vasco na tabela e aí ficar tranquilo, né? Ficar praticamente tranquilo. Porque a gente ganhando do Mineirão, do Cruzeiro no Mineirão, garantindo os 3 pontos, olha aqui, a gente vai pra 38 pontos. E aí o próximo jogo é contra o Juventude. No São Januário, vamos se dizer que o Juventude tem um elenco mais fraco que o nosso, com certeza. É um adversário difícil, é difícil. Todo jogo no Campeonato Brasileiro é difícil. Nenhum é fácil, nenhum tá ganho. Mas é um adversário em comparação aos outros mais fácil, tá? Então vamos abrir o olho aí do torcedor vascaíno. Vamos pensar positivo aí, obviamente. Que o Vasco vai brigar ali pela Libertadores, pelo G6 e tudo mais. Mas vamos esquecer a situação ali embaixo, em relação de, vamos ser rebaixados e tudo mais. Mas a gente não pode esquecer essa situação, né? Eu falei esquecer ali no início, mas não. A gente não pode esquecer a situação lá embaixo também. A gente tem que pontuar, chegar o momento ali que, o Vasco não tem como ser rebaixado. Então, beleza, tão tranquilo. Vasco ganha os jogos, tenta se classificar pra Copa do Brasil, pra Libertadores e etc, tá? Então, gente, é mais ou menos isso. Muito obrigado de verdade pelo apoio de vocês no vídeo de hoje. O vídeo é totalmente diferente, tá? Resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês. Eu pretendo fazer mais vídeos assim também, tá? De uma análise assim da classificação e tudo mais, situação do Vasco. Tamo junto? Muito obrigado. Saudações vascaínas. Conto com a presença de vocês na livezinha de logo mais aqui no nosso canal. Tamo junto, rapaziada. Saudações vascaínas.